Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos da parte de fabricação mecânica, né? A gente vai estar falando sobre fuso, né, com perfil de filete quadrado, né? A gente recebeu no início dessa semana uma pergunta, né, em um dos nossos vídeos aqui do canal sobre o simulador, né, para torno, né, se é possível fazer rosca com perfil quadrado. E aí a gente vai fazer esse vídeo em duas partes. O primeiro, esse aqui, a gente falando sobre características técnicas, né, desse perfil de rosca, né, nem característica no que diz respeito à condição de geometria, né, porque é elemento normatizado, mas a gente vai estar falando sobre características ali da fabricação, né. E no segundo vídeo a gente vai para utilizar o simulador, né, para verificar se de fato é possível executar nele um perfil quadrado ou não. As ferramentas, obviamente, que tem no simulador, né, que dá para a gente fazer é a ferramenta para canal, né? Então, ela tem um perfil quadrado, então dá para a gente tentar fazer essa simulação, né? Obviamente, aí quando você vai fazer uma rústica dessa daí, você pode estar utilizando uma ferramenta dessa ou ferramentas específicas, afiadas manualmente, enfim, né? Então aí dá pra gente fazer tentar fazer esse teste, né? Mas vamos aqui observar algumas características, né? Muitos estudantes ficam com dúvida referente a isso, que é o seguinte: a condição de execução no que diz respeito à questão do passo, principalmente passo e ferramenta, né? Vai ser o nosso foco aqui nesse vídeo, vai ser esse. Vou colocar aqui o seletor. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um eixo, né? A gente criou aqui um perfil aqui de uma rosca quadrada, né? E aí tem um detalhe que é interessante, que é o seguinte, né? O primeiro ponto aqui, até dar um zoom aqui. Nesse tipo de perfil, assim como no perfil trapezoidal também, a verificação do passo, né, ela se dá por meio do encosto do filete, né, até o encosto do outro filete, né? Ele não se dá pelo centro, né, até porque fica um pouco difícil você fazer essa verificação. Obviamente, se você conseguisse medir perfeitamente de um centro para o outro, né, seria a mesma distância do encosto para o outro, né? Então, nesse caso aí, fica muito mais comum essa verificação, né, do passo, né? Então, nesse caso aqui, você verifica ali pela lateral. Mesmo caso para a rosca trapezoidal. No mesmo caso aí para a rosca trapezoidal, você também faz a verificação ali pela base dela, né? O encosto da base dela, então fica bem mais tranquilo fazer essa verificação. Então, essa indicação do passo feita dessa forma não altera em nada a característica ali de fabricação, só que a indicação do passo da rosca trapezoidal, ela traz um detalhe interessante, que é o seguinte. Pronto, exemplo, eu vou até pegar a dimensão direta aqui do eixo, só para a gente verificar aqui algumas características, né? Vamos verificar aqui o passo, eu vou pegar aqui desse ponto para esse. Aqui o passo está 20 milímetros. A distância, né, do canal, né, da cavidade, né, vou pegar aqui também essa distância, que seria esse centro aqui, é 12 milímetros, né? 12 milímetros aí referente a essa cavidade. Beleza. Aí tem um detalhe interessante, que é o seguinte, né? O primeiro ponto, para fazer uma rosca como essa, eu preciso necessariamente ter uma ferramenta com essa espessura, né? Até dar um zoom aqui, 12 milímetros, eu não preciso ter uma ferramenta com essa espessura, né? Do mesmo jeito que na rosca triangular, né? Se eu fizer deslocamentos sem ser engrenado pelo próprio fuso da máquina, né? Ou seja, o sistema engrenado, ou melhor, engatado ali para a execução da rosca, né? Se eu fizer movimentos, desengatar e fizer movimentos aleatórios, eu posso perder, né, esse alinhamento ali de entrada do filete. Na rosca trapezoidal, qualquer outro tipo de rosca é a mesma coisa, funciona da mesma forma. Só que o que acontece? Você pode utilizar o carro porta-ferramenta e fazer deslocamentos laterais, né? Você pode fazer deslocamentos laterais, obviamente compensando a folga ali do carro, para que você venha atingir ali a dimensão do perfil que você deseja, a espessura que você deseja, né? Então, não necessariamente você precisa utilizar uma ferramenta que vai ter ali a mesma espessura para poder chegar à profundidade que você deseja, né? Ou profundidade não, desculpa, o canal, né? O canal ali do perfil. E aqui tem um detalhe que é o seguinte, né?
A gente tem a característica do canal, né? A característica do canal, que é essa profundidade, eu falo profundidade, mas estou confundindo o nome. Essa espessura, né? Largura, né? E você tem a espessura ali de fato do filete, né? Tem a espessura ali de fato do filete, né? Até medir aqui para a gente confirmar aqui a espessura aqui do filete, né? Pegou aqui um outro ponto aqui, deixa eu pegar aqui certinho aqui. Pronto, 8 milímetros. Então aqui a gente tem a espessura do filete, tem um canal e tem um passo, né? Aqui você já tem um detalhe que é o seguinte, né? Com esse tipo de execução, eu tenho que ficar muito atento com a questão do passo, né? Exemplo, nesse caso aqui é 20 milímetros, um passo relativamente alto, né? Mas de qualquer maneira, né, para um passo como esse, né, de 20 milímetros, eu tenho que ficar atento com o seguinte, né, a espessura da ferramenta em relação ali a espessura da ferramenta em relação também à espessura do filete. Por quê? Se eu tiver uma ferramenta que tem espessura, exemplo, nesse caso aqui, essa espessura dessa ferramenta aqui, deixa eu até medir, acho que é 8 milímetros. Pronto, essa aqui é uma suposição de uma ferramenta, né? Então, essa espessura da ferramenta aqui, ela possui 8 milímetros. Beleza, então o que acontece? Se esse passo do perfil quadrado aqui, ele fosse 8 milímetros, se ele fosse 8 milímetros, eu não teria como fazer com essa ferramenta. Por quê? A gente tem que entender o seguinte, no processo de execução de qualquer rosqueamento, você tem aquela diferença, né, do avanço, né, que é o passo, em relação ali ao giro, né? Então, se por acaso essa diferença for menor do que o passo, a espessura da ferramenta for menor do que o passo, praticamente você vai ter apenas um perfilamento externo, né? Em resumo, né, o que é que aconteceria? Deixa eu até tirar aqui essa cota aqui. O que iria acontecer? A ferramenta, quando fosse executar, vou tirar aqui para movimentar melhor a ferramenta. A ferramenta, quando fosse executar a usinagem, basicamente o que ocorre? Quando a ferramenta vai executar ali a usinagem, ela não vai ficar entrando e saindo da peça, né? Ela vai fazer o movimento ali contínuo no sentido da usinagem. Beleza, nesse caso aqui seria para esse sentido aqui, né? Da direita para a esquerda. Só que o que acontece? O que vai fazer a formação dessa cavidade do canal em si é justamente esse diferencial de avanço em relação à rotação. Exemplo, nesse caso, quando você escolhe um passo de 20 milímetros, né, supondo um passo de 20 milímetros, significa o seguinte, quando, né, vamos supor aqui que seja um eixo, quando essa ferramenta está usinando, né, formando ali o perfil da rosca, a partir do momento que ela inicia esse perfil da rosca, que o filete ele completa 360 graus, ou seja, um giro, você vai ter o que? A diferença do passo, né? A distância do passo. Ou seja, com 360 graus de giro, você vai ter ali a distância do passo, né? Então, se por acaso a espessura da ferramenta for menor ou igual que o passo, o que é que vai acontecer? Esse avanço ele vai ser curto por causa da... Não é nem curto, né? A espessura da ferramenta ela não vai deixar formar esse avanço, porque ela vai usinar, né, aquele próprio deslocamento, né? Então, já fica aí a observação, você só pode fazer ali uma execução, o qual o passo ele é maior do que a espessura da ferramenta, né? Aí você diz, poxa, mas na rosca triangular como é que funciona? Né? Se você observar as roscas, principalmente aquelas padronizadas, né, que vem lá já com inserto, né, normalmente vem lá a indicação, né? Você consegue fazer aqui uma rosca com um passo de 1 a 3 milímetros, 1,5 a 5. Ele dá indicação, aquela indicação ali, ela está ligada à conformação, levando em consideração a geometria do filete da ferramenta e a característica de profundidade normatizada que você pode atingir da rosca com base ali na execução, né? Então, mesmo sendo perfil triangular, né, falando para as roscas mais comuns, você também tem uma limitação, obviamente, né? Então, claro que você, dependendo da situação que você queira fazer, você vai ter que comprar uma ferramenta específica que venha atingir ali aquela tua necessidade, né? Mas aí fica essa observação, você precisa ter essa indicação da ferramenta, né,
a espessura o passo ele tem que ser maior do que a espessura da ferramenta, né? E aí entra um detalhe que é o seguinte, né? Vamos observar aqui. Nesse caso aqui específico, o que é que acontece? Vamos só pegar aqui a relação. O passo é 20 milímetros. Passo é 20 milímetros. O passo sendo 20 milímetros, você vai precisar entender o seguinte, né? Por exemplo, a gente poderia ter o passo aí com 20 milímetros, né? Mas ter uma formação de canal, né? Desculpa, a espessura do filete maior, né? Como assim? Se você observar aqui, esse filete aqui, ele tem uma espessura que a gente já verificou que é de 8 milímetros. Beleza. Então, o que acontece? Essa espessura ela poderia ser maior, né? Ela poderia ser maior. Vamos supor que aqui a espessura fosse maior, né? E aqui também, que ela fosse maior. O que acontece? Proporcionalmente, observa que o passo ele é o quê? Igual, né? No caso aí, o passo seria o mesmo passo, 20 milímetros. E aí você tem que ficar atento com essa característica, né? Ou seja, qual é a característica do canal da ferramenta, da espessura do filete, para que você venha determinar ali também a característica da espessura da ferramenta, né? Exemplo, vamos supor esse caso aqui mesmo, né? O passo ele é de 20 milímetros e o canal é de 8, né? O canal é de 8 milímetros. Ou desculpa, o canal é de 12 milímetros. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Essa diferença aqui de 20 milímetros em relação ao canal, né, ou seja, 20 menos 12, vai dar, obviamente, o que? A espessura do filete. Então, o passo mais o canal, né, ou desculpa, o passo menos o canal, você vai ter a espessura do filete. Ou também você pode ter o passo menos a espessura do filete, que vai ter ali o canal indicativo, né? E isso aí para que você possa conformar durante ali a usinagem do perfil quadrado, né? Do perfil quadrado. Então aqui você já tem um detalhe que é o seguinte, né? A espessura da ferramenta, né? A espessura da ferramenta, como a gente comentou, ela tem que ser, né, menor do que 20 milímetros, menor do que 20 milímetros, então você fica com um campo, né, ali de possibilidade, você fica com a faixa, né, você fica com a faixa, ou seja, essa ferramenta aqui, né, ela tomando como base esse canal aí específico, ela vai ser o limite da ferramenta, né? Ou seja, você vai precisar de uma ferramenta que ela seja menor, né, obviamente, do que o passo aqui indicado, mas ela também tem já um valor ali pré-determinado, que no caso seria esse canal, né? Ou seja, ele não pode ser maior do que 12 milímetros. Ele não pode ser maior do que 12 milímetros, senão você também acaba não podendo conformar, né, o filete ali precisamente, né? Então, nesse caso aqui, ele pode ser menor do que 12, como é o caso aqui, o qual a ferramenta aqui ela tem uma indicação aqui de 8 milímetros. Né? Então, aí você teria aí esse 8 milímetros. Aí o que acontece? No caso como esse aqui, voltar aqui. No caso como esse aqui, quando você vai iniciar esse tipo de execução com a ferramenta como essa aqui, deixa eu até mover ela aqui, para a gente finalizar o vídeo. Quando você vai fazer essa execução, a ferramenta ela vai estar iniciando aqui, né, quando o processo de usinagem ele iniciar, já com a ferramenta com a espessura menor do que o canal, ela vai estar ficando no centro do canal que você deseja. Então, nesse caso aqui, a ferramenta ela tem o quê? 8 milímetros. 8 milímetros de espessura. Então, o que acontece? Você quer chegar ali aos 12, né, aos 12 milímetros do canal. Né? Então, nesse caso, se você vai querer chegar aos 12 milímetros do canal, esse deslocamento ele tem que ser tanto para a esquerda quanto para a direita, obviamente, para cada passo que você executar. Então, nesse caso, você tem 8 milímetros, você teoricamente precisaria ter 2 milímetros de deslocamento para esse sentido e 2 milímetros de deslocamento para o outro, para chegar ali, a faixa chegar aos 12 milímetros. Claro que você não vai fazer essa usinagem já com os 2 milímetros de uma vez. A gente tem que levar em consideração aí a característica de pressão de corte, né, e a resistência da ferramenta. Né? Então aí já fica uma observação. Né? Esse tipo de usinagens se deve ter muito cuidado com o esforço de corte da ferramenta. Inclusive,
né, dependendo do comprimento, enfim, característica ali da execução, né, ocorre-se ali a troca da ferramenta durante o processo da usinagem. Né? Você diz, poxa, mas vai trocar a ferramenta, como é que você vai pegar o posicionamento? Né? Então, normalmente se faz a análise ali de posicionamento de centro, né, durante o movimento. Né? Você ocorre aquela tentativa de alinhar o centro ali da ferramenta para que ela possa seguir ali certinho ali no filete quando ocorre essa necessidade. Né? Infelizmente ocorre às vezes por causa ou desgaste da ferramenta ou quebra da ferramenta. Né? Mas aí você tem que ter bastante cuidado em relação a isso, tá bom? Então, fica essas informações aqui iniciais. No próximo vídeo a gente faz aí a simulação, tá bom? Valeu!